Um ataque de drones a instalações petrolíferas da Arábia Saudita inflama o Oriente Médio. Os Estados Unidos acusam o Irã e o Irã afasta qualquer possibilidade de encontro entre os presidentes Donald Trump e Hassan Rouhani na próxima semana, durante a reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Quando Estados Unidos e Irã pareciam próximos da retomada do diálogo, um ataque com pelo menos 10 drones atingiu a maior refinaria de petróleo do mundo e um campo de petróleo no leste da Arábia Saudita. O país é o segundo maior produtor mundial e o maior exportador de petróleo. A produção da companhia estatal de petróleo saudita Aramco caiu de 9 milhões e 800 mil barris por dia para 4 milhões e 100 mil barris por dia. Inicialmente, o governo saudita falou em restaurar 1/3 da capacidade perdida até hoje e toda a capacidade perdida até o fim da semana, mas admite que os danos foram maiores do que se supôs na avaliação inicial. Os especialistas estimam agora que serão necessárias semanas e talvez meses para retomar a produção anterior. Os preços internacionais do petróleo subiram 20% na abertura dos negócios de hoje para $71 por barril do tipo Brent, o maior aumento em quase 30 anos. Depois caíram para cerca de $65. Ainda estão abaixo, mesmo no pico de hoje, dos $80 registrados no ano passado. Os rebeldes hutis, xiitas, zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, reivindicaram a responsabilidade pelo bombardeio. A Arábia Saudita e outras monarquias petroleiras do Golfo Pérsico entraram na guerra civil do Iêmen em 25 de março de 2015, ao lado do presidente deposto Abed Rabo Mansur Hadi, com o apoio dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Com bombardeios e bloqueio naval, a guerra civil iemenita viu a pior tragédia humanitária hoje no mundo, com cerca de 70 mil mortes. Os hutis bombardearam antes aeroportos, bases militares e instalações petrolíferas sauditas, mas nunca tinham lançado um ataque desta magnitude. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, não aceitou essa versão, acusou o Irã e afirmou que os drones não saíram do Iêmen por causa do ângulo do ataque, teriam vindo do norte ou do nordeste. Ontem, o presidente Trump advertiu que as armas dos Estados Unidos estão carregadas, engatilhadas, à espera de uma confirmação da autoria do ataque pela Arábia Saudita. É o mesmo Trump que, em 2014, chamou os líderes americanos de burros por não cobrarem pela proteção que, na sua opinião, valeria $1 trilhão, já que, pelos seus cálculos, a Arábia Saudita ganha $1 bilhão por dia com petróleo. O ataque revela a fragilidade saudita, o terceiro país que mais gasta dinheiro com defesa, depois dos Estados Unidos e da China. No ano passado foram $67 bilhões. Não é capaz de proteger seu maior tesouro. A refinaria de Abqaiq é considerada a mais importante instalação petrolífera do mundo e o campo de Kurais é o segundo maior da Arábia Saudita. Os drones, uma tecnologia barata do século XXI, são capazes de voar sob os radares e sistemas de defesa antiaérea do século XX sem serem detectados. As instalações sauditas são especialmente vulneráveis porque estão concentradas numa área do leste do país, perto dos países vizinhos como Iraque e Iêmen, onde há conflitos, perto da península do Sinai, no Egito, onde há terroristas, do outro lado do Mar Vermelho, e também tem o Irã do outro lado do Golfo Pérsico. Nos Estados Unidos, por exemplo, as instalações petrolíferas estão distribuídas pelo país. Quando o ditador iraquiano Saddam Hussein invadiu o Kuwait, em 2 de agosto de 1990, o então presidente americano George Bush, o pai, mandou centenas de milhares de soldados dos Estados Unidos para proteger a Arábia Saudita e depois libertar o Kuwait na Guerra do Golfo de 1991. A presença militar americana irritou o terrorista saudita Osama Bin Laden, que colocou os Estados Unidos entre seus alvos.
e seria responsável pelos atentados de 11 de setembro. A Arábia Saudita, que é sunita, e o Irã xiita disputam não só a liderança regional do Oriente Médio, mas também dentro do islamismo. Desde 2012, a República Islâmica lançou pelo menos 3 grandes ataques cibernéticos contra instalações petrolíferas da monarquia absolutista saudita. O novo ataque pressiona o reino, que estava prestes a vender 5% das ações da Aramco, a maior companhia de petróleo do mundo, para financiar a Visão 2030, um plano do príncipe herdeiro e homem forte da ditadura saudita, Mohammed bin Salman, para preparar o país para a era pós-petróleo. O ataque também bombardeia a iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron de tentar promover um encontro dos presidentes Trump e Rouhani para salvar o acordo nuclear de 2005, que congelou o aspecto militar do programa nuclear iraniano por 10 anos, mas foi abandonado pelos Estados Unidos em maio do ano passado. Desde então, o governo Trump impôs rigorosas sanções para sufocar a economia iraniana, contando com o aumento da produção saudita para não abalar o mercado internacional, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois países muçulmanos. A nova crise no Oriente Médio levanta várias questões. Para começar, se é possível acreditar nas acusações dos Estados Unidos e da Arábia Saudita a um inimigo histórico como o Irã. E como Trump pretende reagir, vai retomar a ideia de fazer um bombardeio punitivo ao Irã? Israel está de prontidão para uma possível resposta iraniana. De qualquer maneira, o alerta para os Estados Unidos e o resto do mundo é claro. Apesar do aumento da produção em outras regiões e do óleo de xisto betuminoso, o mercado é menos vulnerável hoje, mas não está livre de choques no Oriente Médio. O petróleo da região ainda é fundamental para a economia internacional. E, como observou Gideon Hashman, principal comentarista internacional do jornal inglês Financial Times, os principais atores nesta crise, Trump, Mohammed bin Salman e os ayatolás do Irã, são cabeça dura e gostam de correr riscos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.